O Cruzeiro de Luz, programação 24 horas com você. Participe da programação da Rádio Cruzeiro de Luz e concorra a brindes exclusivos. Fique ligado. Céu Esperança, Centro Espiritualista de Umbanda Esperança. Desenvolve estudo, bom senso e caridade. Acesse o nosso site e fique por dentro de nossas atividades. ceoesperanca.com.br. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, programa Despertar da Consciência. Apresentação, Gero Maita. Um programa que aborda a espiritualização nos tempos atuais. Escola de Ensino à Distância Centro de Estudos João de Camargo. Para você que se interessa em ampliar o seu conhecimento acerca dos preceitos espirituais, surge uma nova proposta contemporânea. Aprenda no aconchego do seu lar ou de onde estiver e no tempo que tiver disponibilidade. Cursos Pedras e Cristais da Umbanda, Benzimento, Mediunidade de Terreiro, Magia Negra e Feitiçaria, o que são e como combatê-las, Ervas Sagradas na Umbanda, Magnetismo e muito mais. Acompanhe a nossa agenda de cursos através do nosso site cjoca.com.br. Todas as terças-feiras você ouve às 20 horas, programa Mensagens do Astral. Apresentação, Rodrigo Souza e Gero Maita. Um programa que auxilia a entender as obras de Ramatiz. Editora do Conhecimento, visando a disseminação de obras espiritualistas para leitores que se preocupam com sua evolução. Acesse o nosso site e conheça o nosso acervo de livros que podem fazer parte da sua biblioteca. edconhecimento.com.br ou ligue para mais informações. DDD 19 3451 5440. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, programa Umbanda do Bem. Apresentação, Gero Maita. Um programa que visa estudar a Umbanda, desmistificando-a através do bom senso. Lua Nova, comércio e fábrica de velas. 100% parafina. Qualidade comprovada. Todos os tipos de velas de diversos tamanhos e cores. Venda no atacado e no varejo. Mais informações, ligue DDD 11 2241 4322 ou DDD 11 947 53 8584. Lua Nova, comércio e fábrica de velas. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, programa Evangelho Redivivo. Apresentado pelo grupo de médiuns da Casa Céu Esperança. Um programa que estuda de forma descontraída as obras de Allan Kardec sem rótulo religioso. Você está ouvindo Rádio Cruzeiro de Luz, levando a luz do conhecimento. Quem faz a Rádio Cruzeiro de Luz acontecer é você. Mande a sua sugestão para atendimento@radiocruzeirodeluz.com.br. A partir de agora, você ouve um programa que estuda de forma descontraída as obras de Allan Kardec sem rótulo religioso. No ar, programa Evangelho Redivivo. Apresentação, médiuns da Casa Céu Esperança. Olá, boa noite a todos. Nós estamos nesse instante entrando aqui pela Rádio Cruzeiro de Luz com o nosso programa Evangelho Redivivo. Eu me chamo Gero Maita, sou médium, escritor, sou dirigente aqui do Lar Esperança e agradeço a Deus, agradeço os senhores orixás
pedindo a bênção e a proteção de nosso Mestre Jesus, de todos os amparadores desse propósito do programa dessa noite, para que possamos, através deste programa, que tem um tema bem polêmico que nós vamos falar, possa levar informação, possa levar esclarecimento, possa levar, acima de tudo, amplitude de pensamentos, de horizontes, para cada um de vocês que nos escutam essa noite. Eu não poderia começar o programa dessa noite sem agradecer a audiência e os elogios que foram feitos à estreia do nosso programa Evangelho Rede Vivo da semana passada. Muito obrigado a todos os e-mails que nos são enviados, muito obrigado pela audiência do nosso programa, que foi um sucesso aqui na Rádio Cruzeiro de Luz. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus dê muita luz, muito amparo para todos aqueles que estão comprando o propósito da Rádio Cruzeiro de Luz. Bom, a Rádio Cruzeiro de Luz, como nós falamos, é uma rádio aqui do Lar Esperança, a casa que eu fundei e que dirijo, e que tem como único propósito nós levarmos os estudos, nós divulgarmos as práticas e principalmente a ideologia que a nossa casa doutrinariamente defende. Então não é uma rádio comercial, nós não temos nada contra as rádios que comercializam os espaços da rádio, pelo contrário, mas não é o propósito aqui da Rádio Cruzeiro de Luz. Nós trazemos o material interno da casa, nós trazemos os médiuns que compõem a equipe aqui do Lar Esperança para poder elaborar. São médiuns que são estudantes, são médiuns que são dedicados à labuta da área doutrinária e espiritual e que vem aqui trazer o resultado dos seus estudos para compor essa programação aqui da Rádio Cruzeiro de Luz. Meu boa noite à equipe da Rádio Cruzeiro de Luz, muito obrigado pela transmissão do nosso programa dessa noite e obrigado a você que está nos acompanhando já aqui na nossa grade de programas. Você que queira ter informação a respeito dos programas da nossa rádio, você tem aqui a página da Rádio Cruzeiro de Luz no Facebook, o nosso grupo também da Rádio Cruzeiro de Luz, que você pode curtir, estar acompanhando toda a programação semanal que nós apresentamos e também algumas mensagens, os programas que já foram gravados, para você poder ouvi-los quantas vezes você desejar, compondo aí o seu estudo. E tem o nosso site, que você pode estar sintonizando, para que além de ouvir os nossos programas, você possa aí estar ouvindo música de boa qualidade, músicas umbandistas, MPB, voltadas para uma temática espiritual, e as músicas New Age aí, para você poder curtir o seu relaxamento. Acesse o nosso site para obter maiores informações, que é www.radiocruzeirodeluz.com.br. Você que tem o celular, aliás, hoje em dia, dificilmente alguém não tem, lá tem os aplicativos para Android e o TuneIn, que você pode estar baixando e ouvindo do seu celular, no local onde você esteja, toda a programação da nossa rádio. Mais uma vez, meu muito obrigado a todos vocês, obrigado àqueles que chegam pela primeira vez aqui na rádio. E nessa noite, dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos falar do chefão, né? Vamos falar quem é Deus. Nós trouxemos esse estudo que tem uma base no Livro dos Espíritos, obra codificada por Allan Kardec, e vamos trazer algumas leituras e estudos complementares através dos médiuns que estão comigo aqui nessa noite. Bom, deixa eu passar aqui a bola para o time de médiuns que compõem o nosso trabalho dessa noite, para que cada um aí dê o seu boa noite para você e faça a sua breve apresentação. Vamos falar aqui primeiro com a Solange, que está conosco. Boa noite, Solange, tudo bem? Tudo, olá. Boa noite a todos. Meu nome é Solange Diniz, funcionária pública e trabalhadora aqui da Casa Céu Esperança. Obrigado, Solange. Obrigado por estar com a gente aqui nessa noite. Nós temos mais uma trabalhadora aqui da nossa casa, que é a Rosana. Boa noite, Rosana. Tudo bem? Boa noite, senhores ouvintes. Boa noite a todos os médiuns da mesa.
Eu sou trabalhadora também da Casa Céu Esperança e terapeuta. Legal, Solange, obrigado por estar conosco nessa noite. Rosana, obrigado, Rosana, por estar conosco aqui nessa noite no Evangelho Redivivo. Eu tenho ele aqui agora que está conosco, que também é médium aqui da casa, que é o Antônio Andrade. Boa noite, Antônio, tudo bem? Boa noite, queridos ouvintes. Eu sou Antônio Andrade, psicoterapeuta e hipnólogo, faço parte aqui da parte mediúnica do Céu Esperança. Uma boa noite a todos. Obrigado, Antônio. Eu tenho mais um Antônio, tenho uma dupla de Antônio essa noite aqui com a gente, que também é um trabalhador aqui da casa, que é o Antônio Rei. Boa noite, Antônio Rei, tudo bem com você? Boa noite, olá a todos. Meu nome é Antônio Rei, sou trabalhador aqui da Casa Céu Esperança e desejo a todos um bom programa. Obrigado, Antônio. Obrigado por estar aqui conosco. Gente, é bom lembrar que o nosso programa ele é feito por pessoas normais, então é normal dar aquele friozinho na barriga, né, antes de começar o programa, mas a moçada que está aqui veio aqui bem preparada para apresentar um programa de lei para a gente nessa noite. Eu tenho ele aqui, né, não por ser o último e o pior, pelo contrário, um excelente trabalhador aqui da nossa casa, que é o Marcelo Cardoso, que vai dar o nosso boa noite. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Marcelo Cardoso, trabalhador do Lar Esperança e atuo na área de vendas. Venham conosco hoje estudar um pouco. É isso aí. Bom, apresentações feitas, vamos começar o que interessa nessa noite. Muitos criam alguma versão a respeito dele, outros odeiam ele, outros amam, mas não sabem ao certo quem ele é. Alguns se elegem donos dele ou representantes dele na terra. Será que realmente só a um grupo de homens é dado a representação daquele que é o Pai da criação? Você já parou algum instante na sua vida para pensar quem é Deus? Algum momento você já parou e começou a concatenar suas ideias para ter uma ideia de quem é Deus, qual o significado de Deus nas nossas vidas? Pois é, o nosso programa Evangelho Redivivo dessa noite vai trazer um estudo, algumas opiniões, um bate-papo bem saudável que nós vamos ter aqui com os nossos companheiros e companheiras que compõem esse trabalho dessa noite, para falarmos e tentarmos explicar um pouquinho mais para vocês quem é Deus. Vale lembrar que você pode ouvir novamente esse programa, que fica disponibilizado na página da Rádio Cruzeiro de Luz, e pode também nos enviar um e-mail através do endereço eletrônico atendimento@radiocruzeirodeluz.com.br, atendimento@radiocruzeirodeluz.com.br. Pois bem, nós separamos o material aqui do capítulo 1 do Livro dos Espíritos. Você já deve conhecer esse livro, quem não conhece, é a primeira obra do Pentateuco codificado por Allan Kardec. Vale lembrar que é codificado. Allan Kardec não é o dono dele, ele teve a tarefa muito bem exercida de compilar perguntas e respostas que foram endereçadas aos espíritos depois de uma série de pesquisas, que Allan Kardec também exerceu essas pesquisas para poder codificar essa obra que ficou para a humanidade e não a um grupo restrito de pessoas ligado à religião. Infelizmente, a religião ela acaba criando, quando mal praticada, o separativismo, né? A gente cria grupos, criam guetos aí, cada um fica brigando um com o outro para trazer a sua verdade. Na realidade, não foi para isso que essa obra foi criada. E aqui, no capítulo 1, que se intitula Deus, nós começamos lendo Deus e o infinito. Então, a primeira pergunta que nós temos aqui nessa noite é: o que é Deus? Os espíritos são objetivos na sua resposta. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se nós falamos que ele é a causa primária, ele é aquele que está em primeiro lugar, ou seja, ele não foi criado. Deus sempre existiu e tudo que vem depois de Deus faz parte da sua criação. Na pergunta 2,
que se deve entender por infinito? Já que nós mencionamos aqui, Allan Kardec formulou essa pergunta no Livro dos Espíritos. A resposta que foi dada a Allan Kardec é: o que não tem nem começo nem fim, o desconhecido, todo o desconhecido é infinito. Muito bem, nós podemos entender por desconhecido aquilo que ainda nossa capacidade evolutiva não está habilitada a conhecer. Então aqui já iniciamos esse estudo para nós compreendermos que nós estamos num caminho evolutivo. E dentro desse caminho evolutivo, à medida que vamos pesquisando e melhorando o nosso conhecimento, nós vamos abrindo espaço para podermos compreender o que é esse infinito que os Espíritos trouxeram para nós. Vale lembrar que essa leitura ela foi também preparada para esse plano que nós vivemos. Não adianta trazer muita informação se nem aqui no começo a gente começa a assimilar qual era a intenção que eles queriam nos passar. E olha que esse livro tem muita informação para nós, mas tudo preparado para que no nosso grau de desenvolvimento nós pudéssemos aprender um pouquinho mais. Eu vou ler aqui a pergunta 3 e vou passar a bola aqui para os médios que já estão aqui fervendo a cabeça para falar com vocês. Pode-se dizer que Deus é o infinito? Allan Kardec também gostava de alfinetar, É interessante que os espíritos, eles não se importavam de você fazer várias perguntas a respeito do mesmo tema. A intenção de Allan Kardec aqui era justamente esmiuçar o tema o mais possível que ele pudesse, para que não ficassem dúvidas a respeito das informações que seriam prestadas. E aqui ele pergunta: posso dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta, dizem os espíritos. Escassez de recursos de linguagem, insuficiente para definir as coisas que estão acima da inteligência dos homens. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma, definir uma coisa que não é conhecida por uma coisa que também não é. Ou seja, nós, dentro dessa colocação, compreendemos que ainda não temos total sabedoria para conhecermos a essência de Deus, mas podemos aqui já ter uma ideia que Ele é o soberano, que Ele é aquele que criou, que ninguém antes dele o gerou, senão Ele não seria Deus. Solange, você tem alguma colocação para fazer para os nossos ouvintes a respeito desse começo aqui já de programa abordando a questão de Deus? Bom, tirando o friozão da barriga, vamos lá, conceituar Deus, Então, é algo difícil para nós, porque partindo da premissa que Deus é o Criador. Então, para ser o Criador, para o nosso entendimento, tem que ser uma pessoa, E aí vamos, Pai, Filho, Espírito Santo. Tá, Espírito, princípio material, vontade de Deus, centelha divina, temos uma noção boa que dá para descrever isso. Filho, Jesus. E o Pai, Deus. Quem é esse Deus? Vamos atrelar essa figura a quem? Inicialmente é um homem, porque é o Criador masculino, mesmo porque recebemos aquela influência, aquela informação lá de Michelangelo, lá no século XVI, quando ele pintou, que Deus mostrou para a gente o quê? Um homem sério, firme, cabelos grisalhos. E até do próprio cristianismo nós recebemos essa informação toda. Também lá no Antigo Testamento nós tínhamos o Deus como um homem bravo, vingativo, Então daí ficou uma coisa assim muito difícil para a gente, porque nós temos que o quê? Personificar, não tem como imaginar Deus fora disso. E aí começa toda a confusão na nossa cabeça, a dificuldade de dar uma personalidade para esse Deus. É interessante essa colocação que você faz, Solange, porque nós ainda associamos realmente a figura de Deus
a um homem, mas sabemos que em certo grau da espiritualidade, principalmente na figura de Deus, nós não poderíamos defini-lo com um sexo ou com um tipo único de qualidade. A título de esclarecimento, nós temos aqui no livro O Evangelho à Luz do Cosmo, de Ramatiz, uma colocação que eu acho que complementa isso que você está falando. Mas é evidente que todas as coisas na Terra e noutros mundos buscam Deus, porque Deus é alfa e ômega de toda a vida e, portanto, o início e o alvo definitivo de todos os seres. Não há criatura, por mais desprezível ou sórdida, que não ame alguma coisa, mesmo quando esse amor possa ser devotado a algo também detestável. Sobre qualquer circunstância, é o impulso do amor latente no ser provindo de Deus, que é a única causa determinante do desejo, da cobiça e da posse. Malgrado até parecer odioso, o primeiro exercício de afeto brutal é o primeiro fluxo selvático do amor puro, embora para o homem requintado seja um desejo aviltante e sórdido. Entretanto, há de se manifestar transbordante de beleza e ternura na configuração do futuro anjo, que é a matriz de todo o homem. Se assim não fora, Jesus então teria mentido quando afirmou que nenhuma ovelha se perderá ao aprisco do Senhor. Nenhum só filho há de se perder, porque o Espírito inicia a sua vivência de indivíduo destacado no seio da divindade, primeiro egoísta, egocêntrico, mesquinho e feroz, mas depois para amar em toda a sua amplitude. De início, ele busca apenas saciar o seu instinto na posse, para depois cultuar somente as delícias do Espírito, cujo amor incondicional é um campo de magnetismo divino em incessante renovação virtuosa. Com base nessa informação, nós começamos a ver aqui que Deus está presente em tudo, e nessas interpretações e colocações que a Solange fez, a gente começa a compreender como o homem, ao longo da história, né, Solange, foi tendo uma visão a respeito, e ainda hoje tem, não totalmente completa, mas talvez mais amadurecida, a respeito de Deus. E você, Rosana, tem alguma coisa a comentar a respeito dessa parte que nós estamos falando? Bom, eu sempre busquei um pouco mais de informação em cima do hinduísmo, que é uma das áreas que eu aprecio bastante, com a qual eu tento trabalhar um pouco. E dentro do hinduísmo, eles falam que, corrobora com o que a Solange colocou, que não é uma presença. Se nós tentarmos humanizar Deus, nós não vamos encontrá-lo. Não tem como você colocá-lo como pessoa, não tem como você dar forma. Ele está no silêncio, ele está no vazio, ele está no universo, na formação do cosmos, né? O budismo também coloca isso, que ele está de uma forma romântica dentro da gruta do coração. Então é através da meditação, do silêncio, que o hindu fala que nós encontramos essa energia, essa força, que nós aqui damos o nome de Deus. Então aí você já está colocando numa visão hinduísta que ele coloca, ele acredita, a forma com que ele acredita na existência de Deus, sim, né? Mas tem gente que não acredita. Exatamente. Não é verdade? É. Você acha disso, Antônio Andrade? Germaita, eu fiz algumas pesquisas dentro dos assuntos que eu gosto, né? Então eu tanto peguei a física quântica, e eu pesquisei um físico nuclear, Amit Goswami, e ele fala uma coisa muito interessante. A física quântica mostra que, diferentemente do que é afirmado pela ciência tradicional, a matéria não é a base de tudo, mas sim a consciência. Portanto, quem gerou esse universo? Seria uma consciência divina, para tamanho poder? No Tao, dentro do taoísmo, Lao Tse ele escreveu: antes do céu e da terra existirem, havia algo nebuloso. Eu não sei o seu nome, e eu o chamo de Tao. Tao, para quem não sabe, é traduzido como o caminho. E ele diz a seguinte poema: o Tao gera o 1, o 1 gera o 2,
o 2 gera 3, o 3 gera as 10.000 coisas. Interessante que isso vem de encontro com o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro do cristianismo. Então olha como é interessante, em todos os lugares, não importando a sua compreensão, a sua vontade, sua imaginação religiosa, mas o homem necessita de uma presença de Deus para ele ter um motivo de vida, um motivo de crescimento. Então é muito interessante a partir do momento que você vê tudo isso e começa a observar que até para a ciência, como afirma Amita Goswami, ele diz: Deus existe e a ciência está descobrindo evidências de sua existência. Através do quê? Física quântica. Interessantíssimo, legal essa visão que o Antônio trouxe para a gente aqui, né? Tendo uma base em outro tipo de filosofia, para você ver que Deus, as formas com que Ele é aceito ou interpretado ou até pesquisado em outras culturas. Excelente. E você, Antônio Rei, o que é que traz para a gente aqui do seu comentário dessa noite? Bom, pelo aquilo que eu entendi e pelo aquilo que eu pesquisei, Deus é muito mais daquilo que está acima de todos nós. Na realidade, nós somos um sonho de Deus. Somos deuses. Deus tem evidências que existem pela criação que temos aqui na Terra, né? Tudo que está criado aqui teve que ser pela mão de alguém, né? E o fato da existência de Deus, ela é visível através da criação, através da consciência do homem. Isso está na Bíblia, né? E a gente tenta tenta ver a existência de Deus e supõe-se que a sua existência existe, apesar que tem fatos que a teologia não sabe responder, né? Certo. É interessante isso que você fala, porque quando nós iniciamos aqui o capítulo do Livro dos Espíritos, nós vemos que no segundo ponto que nós vamos abordar, já se preocupava com isso, né? De se justificar e provar a existência de Deus. E eles, Allan Kardec, muito bem instruído, que estava pelos Espíritos, colocou o segundo capítulo aqui como prova, o segundo capítulo não, o segundo tema, provas da existência de Deus. E a pergunta que ele faz é: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Que corrobora com isso que você abordou um pouco aqui com a gente. Num aforismo que se aplica às suas ciências, dizem os Espíritos: não existe efeito sem causa. Procure-se a causa de tudo que não é obra do homem e a razão lhe responderá. Você que está nos ouvindo aí do outro lado, que também tem as suas dúvidas a respeito da existência de Deus, procure achar uma justificativa bem direcionada para exemplificar tudo aquilo que o homem não sabe e não pode criar. Quem é que gerou tudo isso? É só um efeito da natureza? Quem é que criou a natureza? É só um efeito da junção de átomos, moléculas e partículas? Perfeito. Quem criou o átomo, a molécula e a partícula? Se você começa a analisar todos os componentes que trazem o plano que o homem ainda não sabe e dificilmente saberá criar, você vai estar começando a compreender o significado da existência de Deus. É interessante que no final aqui desse segundo tema, nós encontramos uma colocação na pergunta 9, né, do Livro dos Espíritos, que diz assim: onde se revela na causa primária uma inteligência suprema e superior a todas as outras. Dentro dessa questão das respostas, como o Antônio colocou aqui para a gente, que algumas fontes não sabem dar, os Espíritos responderam assim: existe um provérbio que diz: pela obra se conhece o autor. Pois bem, veja-se a obra e procure-se o autor. É o orgulho que gera a incredulidade.
O homem orgulhoso nada vê acima de si próprio, pois considera-se um espírito forte. Pobre ser cujo sopro de Deus pode abater. E Allan Kardec complementa: julga-se o poder de uma inteligência por suas obras. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primária há de estar, portanto, em uma inteligência superior e humana. Quaisquer que sejam os prodígios executados pela inteligência humana, essa inteligência tem uma causa primária. É a inteligência superior, que é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome que o homem a designe. Para a gente falar um pouquinho a respeito disso, nós estamos chegando aqui já próximo do nosso primeiro intervalo do programa, e eu convido você a continuar aqui ligados no nosso Evangelho Redivivo dessa semana, que estamos aqui procurando estudar com mais detalhes o tema Quem é Deus?, com base no Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec e demais obras e pesquisas que os médiuns da Casa Céu Esperança estão realizando. Você que acompanha o nosso programa pode mandar o seu e-mail para nós através do endereço atendimento@radiocruzeirodeluz.com.br ou deixar a sua pergunta na página da Rádio Cruzeiro de Luz aqui pelo Facebook. Nós vamos fazer um breve intervalo, 2 minutinhos e nós estamos de volta, e no retorno eu vou querer saber a opinião do Marcelo Cardoso a respeito dessas tais provas da existência de Deus. Esse é o Evangelho Redivivo, estudando sem rótulos religiosos a obra codificada por Allan Kardec. Até já, gente, não sai daí, hein? A gente já volta. Não saia daí, o programa Evangelho Redivivo volta já. Rádio Cruzeiro de Luz, programação 24 horas com você. Participe da programação da Rádio Cruzeiro de Luz e concorra a brindes exclusivos. Fique ligado. Céu Esperança, Centro Espiritualista de Umbanda Esperança, desenvolve estudo, bom senso e caridade. Acesse o nosso site e fique por dentro de nossas atividades. céuesperanca.com.br. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, programa Despertar da Consciência. Apresentação, Gero Maita. Um programa que aborda a espiritualização nos tempos atuais. Escola de Ensino à Distância Centro de Estudos João de Camargo. Para você que se interessa em ampliar o seu conhecimento acerca dos preceitos espirituais, surge uma nova proposta contemporânea. Aprenda no aconchego do seu lar ou de onde estiver e no tempo que tiver disponibilidade. Cursos Pedras e Cristais da Umbanda, benzimento, mediunidade de terreiro, magia negra e feitiçaria, o que são e como combatê-las, ervas sagradas na Umbanda, magnetismo e muito mais. Acompanhe a nossa agenda de cursos através do nosso site cjoca.com.br. Todas as terças-feiras você ouve às 20 horas, programa Mensagens do Astral. Apresentação, Rodrigo Souza e Gero Maita. Um programa que auxilia a entender as obras de Ramatiz. Editora do Conhecimento, visando a disseminação de obras espiritualistas para leitores que se preocupam com sua evolução. Acesse o nosso site e conheça o nosso acervo de livros que podem fazer parte da sua biblioteca. edconhecimento.com.br ou ligue para mais informações. DDD 19 3451 5440. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, programa Umbanda do Bem. Apresentação, Gero Maita.
um programa que visa estudar a Umbanda, desmistificando-a através do bom senso. Lua Nova, comércio e fábrica de velas, 100% parafina, qualidade comprovada, todos os tipos de velas de diversos tamanhos e cores, venda no atacado e no varejo. Mais informações ligue DDD 11 2241 4322 ou DDD 11 947 53 8584. Lua Nova, comércio e fábrica de velas. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, programa Evangelho Redivivo, apresentado pelo grupo de médiuns da Casa Céu Esperança, um programa que estuda de forma descontraída as obras de Allan Kardec sem rótulo religioso. Você está ouvindo Rádio Cruzeiro de Luz, levando a luz do conhecimento. Quem faz a Rádio Cruzeiro de Luz acontecer é você. Mande a sua sugestão para atendimento@radiocruzeirodeluz.com.br. Voltamos a apresentar programa Evangelho Redivivo. Bem, nós estamos de volta aqui na Rádio Cruzeiro de Luz com o nosso programa Evangelho Redivivo dessa noite. Meu muito obrigado à audiência de todos vocês. Eu espero que vocês estejam gostando desse programa. Hoje que nós temos a tarefa de tentar esclarecer um pouquinho o que é Deus. É óbvio que nesse programa nós não vamos conseguir de uma única vez esclarecermos quem é Deus, mas deixar uma centelha aí na mente de cada um de vocês para que vocês possam pensar. A nossa filosofia do programa é que você, ao terminar o programa, temos mais 30 minutos de programa aí, que você fique pensando, refletindo sobre o que você ouviu e que o programa possa te incentivar a você ler, a você buscar pesquisa, botar essa cabeça aí para trabalhar, para não ficar preso à opinião dos outros, ou que os outros acham e que nem sempre está embasado numa verdade. Você tem capacidade para aprender, e aqui, através da Rádio Cruzeiro de Luz, o Evangelho Redivivo, Evangelho Boas Notícias, traz essa ideia para você poder se superar dentro do seu conhecimento. Pois bem, no bloco anterior nós falávamos aí de provas da existência de Deus, ouvimos aqui os nossos irmãos abordarem um pouquinho a respeito dessa visão, e eu queria saber de você, Marcelo Cardoso, o que você estudou, o que você compilou sobre estas tais provas da existência de Deus? Pegando toda essa essência do programa, em cima do que os colegas comentaram até agora, eu percebo que para você entender a obra, você tem que ver quem é o autor. E esse autor, ele é um grande arquiteto do universo, porque ele fez algo belo, mesmo para poucos que consigam compreender a essência dele. Mas o homem, ele busca e luta no decorrer de sua história o entendimento. Então, humanizar Deus, na minha visão, é uma primeira maneira que nós podemos entender quem ele é. E na Bíblia, em Jó, versículo 4, capítulo 24, Cristo fala: Deus é Espírito, e aqueles que se importam em adorar, adoram Ele em verdade. O que Ele quer dizer? Gente, se Ele é um Espírito, Ele está em todo lugar. Você pode entender que Ele é uma essência, independente da religião. Eu acredito que por muito tempo, até a chegada de Cristo, Ele era visto e temido. Jeová, porque não podia pronunciá-lo. Depois Cristo veio e falou: meu Pai. Ele pode acolher e pode receber. É assim que eu vejo a busca, Gero, de todos nós, da existência de Deus. Interessante essa colocação, Vozeirão do Marcelo aqui, Acabou com todo mundo no programa, gente. Pelo amor de Deus, vozeirão grosso, Pois é, mas é interessante que o Marcelo colocou: Deus é Espírito e está em todo lugar. Agora deu um nó na cabeça de muita gente, Mas eu não consigo entender isso. Tem pessoas que estão nos ouvindo nesse instante que falam assim: puxa, eu começo a ouvir o que eles estão falando no rádio e parece que a minha mente trava. Quem é que já não sentiu quando você começa
a falar um pouco mais de Deus, que parece que sua mente para, que você não consegue entender por que você não raciocina mais a respeito dele. Pensando nisso, na pergunta 10, que já é o terceiro tema desse capítulo do Livro dos Espíritos, você vai ver que Allan Kardec intitula esse capítulo de Atributos da Divindade. E a pergunta é bem direta: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? A resposta dos Espíritos ela é bem direta: não. Esse é um sentido que lhe falha. Este é um sentido que lhe falta. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Esse é um sentido que lhe falta. Solange, o que você entende quando os Espíritos explicaram a Allan Kardec, e isso eventualmente vem para nós, alegando que nós não podemos ainda compreender a natureza íntima de Deus, porque é um sentido que nos falha. Parece que no nosso nascimento o pessoal já programa a nossa mente para que a gente não chegue além daquele limite. Por que isso ocorre com a gente? Você pode dar um parecer para os nossos ouvintes, Solange? Bom, eu vejo assim, por que não conseguimos, né, ter esse momento, dizer o que é isso, ter essa certeza dessa personificação, dessa coisa em si? Porque Deus é uma consciência, um estado inalcançado pela mente humana. Logo, nós somos humanos e Deus não é humano. Então, não temos como dizer esse Deus. Podemos sim ter certeza da sua existência, podemos sentir essa sua, presença, mesmo porque trazemos em nossa bagagem genética essa presença. Mas poderíamos dizer quem e como, mas como ele é, não temos como. Porque ainda nos falta a sabedoria para isso. E a sabedoria você não vai pegar numa única existência. Você vai sendo despertado. Hoje nós estamos aqui, reunidos numa mesa, para fazer um programa e tentar nós aprendermos, para levar uma ideia aos nossos ouvintes, para também aprenderem. Em outra existência, se quer em Deus, nós acreditávamos. Nós falamos hoje aqui de algo que nós não acreditávamos. Nós temos um mentor da nossa casa que nos auxilia no programa dessa noite, que é o espírito de José Severino, e ele nos diz assim, que o tema se torna confuso quando ele começa a ser amadurecido em algumas encarnações anteriores a essa que nós vivemos. Ou seja, ele confirma que muitos de nós, na nossa jornada evolutiva, encontramos ainda muitos irmãos, muitas pessoas nesse caminhar nos dias de hoje, não acreditávamos na existência de Deus ou não dávamos o devido valor a essa existência. Não lembrávamos de agradecer a Deus, ou não associávamos Deus à minha carteira quando está vazia, ou quando somente eu estou doente, e por aí afora vai. Então, à medida que o nosso espírito vai ansiando maiores conhecimentos, vamos nos liberando, segundo José, dos laços inferiores que nós estávamos presos, e aí vamos buscando a centelha divina que ela mesma nos inspira a conhecê-la dentro de nós. É aí que começa a ocorrer a mudança integral do ser, quando ele vai procurar a existência de Deus a partir do âmago do seu espírito, do âmago da sua alma, para compreender o exterior. Devemos compreender Deus dentro de nós, para podermos refletir essa compreensão no nosso entorno. Pensando nisso, a Rosana, ela teve uma inspiração hoje aqui na nossa casa e escreveu um poema. Eu acharia interessante nessa colocação, Rosana, do programa, você ler esse programa para nós, ler esse poema para nós e para os nossos ouvintes. Claro. Causa primária de toda existência. Como negar sua presença? Estás em tudo, estás no todo. Por onde ando, te sinto. Por onde ando, olho e te vejo, no mar, no céu,
no firmamento. A todo momento estás lá. No silêncio te encontro, e com o coração e humildação me ajoelho em oração, para agradecer o amor que exercitas em mim. No desabrochar de uma flor, no canto dos pássaros, no simples observar da natureza, no sorriso de uma criança, no ar que respiro. Enfim, no coração eterno que pulsa no ritmo do infinito, aí estás, Deus. Legal, muito bacana. Isso é interessante que essa sequência que vai surgindo aqui na inspiração, né? Que nós vamos sendo orientados aqui pelos mentores para levar essa ideia para você. Com base nisso que aqui a Rosana leu para nós, muito bonito por sinal, nós vemos a pergunta 15 do capítulo, o último capítulo, né, dessa parte primeira, que é panteísmo, que diz assim: o que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os planetas e sistemas do universo seriam partes da divindade, constituindo por seu conjunto a própria divindade? Ou seja, o que presumir da doutrina panteísta? O homem, incapaz de tornar-se Deus, quer ao menos ter uma parte de Deus. Eu li primeiro a pergunta 15, porque na pergunta 14, uma pergunta anterior, Allan Kardec diz assim: Deus é um ser distinto, ou seria, segundo opinam alguns, o resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas. Os espíritos rebatem: se assim o fosse, Deus não existiria, porque seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, tanto uma quanto outra. Deus existe, não se pode duvidar, e isso é essencial. Creiam-me, pois, ir mais além seria lançar-se num labirinto de onde não se poderia sair. Esse conhecimento não os tornaria melhores, mas porventura mais orgulhosos, porque acreditariam saber o que na realidade não sabem. Deixem, portanto, de lado todos esses sistemas e teorias. Há muitas coisas que cabe aos homens desembaraçar-se, e isso lhes será mais útil do que pretender penetrar no que é impenetrável. É interessante isso, né, Antônio Andrade? Porque aqui nós começamos a ver a doutrina que cria vários deuses, né? Encontra Deus em tudo que é lugar, quer justificar que Ele está em toda a natureza, quando na realidade são pequenas manifestações geradas por Ele, mas não são o próprio Deus, né? O que você acha disso? Gero, o que eu entendo que começa todo naquele probleminha inicial de querer humanizar Deus, colocar Ele com uma forma humana, dualizá-lo, né? E o que acaba acontecendo isso? Eu começo a atribuir a Ele uma semelhança, tudo passa a ser semelhante a Deus. Eu esqueço de ver que Deus contém e está contido em tudo. Ele é completo. Se Ele é uma forma de espírito, Ele simplesmente se propaga em qualquer lugar. Todos nós, mesmo na nossa essência, se nós nos aprofundarmos lá dentro, nós somos o quê? Uma essência de Deus. Mas nós não somos o Deus, somos uma essência. Idolatrar uma árvore, então eu teria que me idolatrar também. Idolatrar um objeto, eu também teria que me idolatrar. Porque aí chega naquela questão de Jesus: vós sois deuses. Ele não disse, vós sois o meu Pai. Vós sois alguma coisa. Boa colocação, muito legal. Continua. E eu acho interessante dentro disso, porque aí o que nós vamos ter que ver? Em primeiro lugar, eu vou sugerir aos ouvintes que assista um filme chamado Deus Não Está Morto, deste mesmo Amit Goswami. Por que eu bato nessa tecla? Ele, como físico quântico, ele deixa uma coisa bem característica. Ele fala: o amor é uma das qualidades divinas e, assim, a maior evidência da existência de Deus. Só isso, nós precisamos amar. É esse momento que nós temos esse contato com o divino. E dentro dessa visão,
nós também podemos encontrar esse amor, aí sim, dentro desse divino interior nosso, dentro de uma meditação, a faculdade de se libertar do ser humano natural, da natureza animal, e discernir a realidade das coisas e nos colocarmos em contato com Deus, coisa que nós não fazemos. Como o Gero fala, corremos atrás de Deus por causa de uma carteira vazia, corremos atrás de Deus não sei o que, queremos colocar formas. Na verdade nós estamos o quê? Personificando Deus como poder de dinheiro, poder de vontade, poder de cargo, e não é isso. Deus está além disso. Isso são só expressões humanas que nós começamos a dividi-la como sendo um objeto de poder meu. Só isso. É interessante que em cima disso, né, Antônio, nascem os sistemas religiosos que criam seus deuses e manipulam as pessoas. Quando Deus, ele está num caminho reto, que infelizmente hoje em dia fica difícil da gente ver as pessoas preocupadas em aprenderem esse caminho reto. Parece que a gente quer entrar num labirinto, como diz aqui no Livro dos Espíritos, né? Você pode, por favor, repetir o nome do filme pra gente? O nome do filme, gente, ele é Deus Não Está Morto. Existe o livro dele, mas eu sugiro que vocês procurem no YouTube, existe esse filme já liberado. Muito bom. Nós pensamos nisso, Antônio. Nós vamos disponibilizar na página do Evangelho Redivivo, logo após o programa, esse filme para os nossos ouvintes poderem acompanhar e tornar aí mais eficiente, mais legal a sua colocação, que foi muito bem feita, muito bacana. Antônio, rei, quando nós falamos aqui a respeito de encontrar Deus na natureza, de encontrar Deus num caminho reto, o que te leva a crer que hoje em dia se complica tanto a existência de Deus na vida do ser? Então, eu poderia falar que, como o Antônio já falou, que amar Deus acima de todas as coisas, a gente poderia pensar no seu caráter, no caráter de Deus. Deus, ele é justo, ele é amoroso, é verdadeiro. Deus mostra compaixão. E o homem está tão distante disso, né, Antônio? A gente ainda não consegue amar totalmente, né? A gente ama, essa questão de justiça para nós, não é verdade? E nós poderíamos até falar, Deus é misericordioso, ele é de graça, ele julga, mas ele também oferece o perdão. Então, Deus está em todas as coisas. É interessante que você falou aí dele oferecer o perdão, porque nós temos ainda algumas culturas que você errou, vai para o inferno, né? Não tem mais jeito. E como é que a gente cria um Deus? A gente vê essa explanação de Kardec aqui no livro, principalmente dos espíritos, trazendo uma visão de um Deus tão perfeito, né? Tão amoroso, e associar esse Deus a uma falha, que é muitas vezes alimentada pela vingança, né? Nós mencionamos de pessoas que não conseguem desenvolver essas qualidades dentro de si e falam que amam, mas falar é uma coisa e viver é outra, não é, Marcelo? O que você acha disso? Pensando em tudo isso, eu lembrei da Torre de Babel, da presunção do homem em buscar a Deus, da presunção do homem de entender o que não se entende. E o que é engraçado, que o Antônio Andrade comentou, que realmente a gente tem que buscar Deus no amor e na essência interna. Mas quando a gente fala de Deus, como o homem foi construindo? Dentro da barganha, conforme Antônio Rei falou. Então vem o Deus que ele permite que eu cresça pela religião, pelo poder de ser rei. Deus, desde a época dos egípcios, desde a época dos mesopotâmios, sumerianos, babilônicos, romanos e até o Irã antigo, toda a sucessão de Deus nesse período foi feito por reis. O poder trazia um rei, e esse rei elegia um Deus mais forte daqueles outros, que todos eram ou da natureza, ou eram dos antigos homens, dos mortos. E o interessante é que o homem sempre está em círculo. É engraçado isso, né? Ele olha a Deus, mas ele não vê dentro dele. Por isso que a gente vê Deus de diversas formas, tenta comprar Deus, mas não vive a essência de Deus. Bacana isso, que nós encontramos uma colocação sobre o que o Marcelo falou, aqui na obra Samadhi, de Ramatiz, que diz assim: Deus, a eternidade e a evolução humana. Deus não se satisfaz
nem se insatisfaz, pois a satisfação ou a insatisfação são percepções humanas, geralmente relacionadas com um anseio alcançado ou a uma sensação propiciada pelo equipo físico. O poder absoluto de Deus não se relaciona aos mimos e melindres dos seus filhos. Como para Deus não existe o tempo na concepção dos homens, ele não demora nem se adianta. Logo, suas obras estão no tempo exato para que seus filhos criados simples e ignorantes despreendam-se dele quais faíscas que se soltam de uma grande chama, desgarrando-se do seio do absoluto e evoluindo por méritos próprios. A todos, inquestionavelmente, são dadas as mesmas condições que independem do endereço que localiza o cidadão no cosmos, seja esse grão de poeira insignificante que chamais de terra, seja em qualquer outra localidade sideral. Isso aqui está na obra Samadhi, ou seja, começa a mostrar aqui o que o Antônio, o rei, falou para a gente. Vós sois deuses, né, Antônio? Ou seja, nós temos essa capacidade de alcançar. E mostra aqui que Deus não tem exclusivismo. Você pode estar numa partícula de terra ou num planeta hiperevoluído. Deus não se satisfaz nem se insatisfaz. Ele não tem essa diferenciação pelos seus filhos. A diferenciação quem cria somos nós. Nós estamos aqui, para quem está ouvindo, hoje o nosso programa Evangelho Redivivo, criado aqui pelos médiuns da Casa Céu Esperança. Seja bem-vindo aqui na nossa rádio Cruzeiro de Luz. Nós estamos abordando hoje o tema aqui no programa, muito bem produzido, parabéns a todos os médiuns aqui pela temática dessa noite, abordando a questão sobre quem é Deus. Colocações finais, que faltam 10 minutos para acabar o nosso programa. Alguns médiuns gostariam de falar. Antônio Andrade, por favor, fique à vontade. Eu gostaria de colocar uma coisa que, desde o início aqui, muitas pessoas começam a criar aquela injustiça perante Deus. Deus não existe, Deus não é isso, Deus não é aquilo. E normalmente é porque alguma coisa elas julgaram que elas passaram porque foi mal para elas. Aconteceu algo ruim, Deus deixa de existir. Acontece algo bom, Deus é maravilhoso. E eu comecei a parar para pensar e buscar aonde é que as pessoas deixam de acreditar em Deus, porque acredita que Ele deixou de ser bom, Ele permitiu o mal. Aconteceu uma catástrofe, tá vendo? Deus não existe, é o mal. O meu filho ficou doente e aconteceu isso, tá vendo? Deus não existe, isso é o mal. E eu fui buscar em Santo Agostinho, ele diz uma coisa muito bonita e poética: Deus soberanamente bom não permitiria de modo algum a existência de qualquer mal em suas obras. Se não fosse poderoso e bom a tal ponto de poder fazer o bem a partir do próprio mal. Assim, a infinita bondade de Deus pertence permitir males para deles tirar o bem. O mal é a ideia do homem, não de Deus. Ele que deu ao homem o livre-arbítrio e pôs em marcha o seu plano para a humanidade, não interfere continuamente para tirar ao homem o dom da liberdade, ou seja, livre-arbítrio. O mal é arbitrário ao homem e não a Deus. Então eu achei muito interessante colocar isso. Excelente, muito legal mesmo essa reflexão. Rosana, tem alguma coisa para falar para nós? Uma coisa muito simples, acho que até só no meu ponto de vista, para dar uma fechada, como está ligada a nossa evolução consciencial, a percepção de Deus, de repente está muito ligada também a nossa condição de complicar tudo, né? Gostamos de complicar, de formatar, de o porquê, de tem que ver, de ter. Então, se nós trouxermos, como todos falaram aqui, a simplicidade, Deus está no simples, na humildade.
se humildar, olhar para dentro, ou até mesmo olhar para o universo e chegar naquela questão que o Gero falou, trava de não responder, de repente nós parássemos um pouco, buscássemos na simplicidade, no amor, na humildade, de repente nós chegássemos um pouquinho mais ao nosso conceito de encontrarmos Deus dentro de nós. Ele está aí, só que nós ainda não nos permitimos percebê-lo, não nos permitimos enxergá-lo. Antônio Reis, tem alguma colocação para fazer para nós? Gostaria só de deixar aqui de uma pesquisa que eu fiz, de uma frase que eu achei muito importante e achei bacana. É a frase que fala a definição. Pensar corretamente sobre Deus é de extrema importância, porque uma falsa ideia sobre Deus é idolatria. Repete essa frase, Antônio. Pensar corretamente sobre Deus é de extrema importância, porque uma falsa ideia sobre Deus é idolatria. Pois é. Isso vai incomodar algumas pessoas. Solange? Pois é, então só para finalizar, né? Deus. Quem é? Onde está Deus? O que faremos, né? Com tanta informação, não conseguir, vamos botar a cabeça para pensar. Mas só assim um detalhe, Deus está onde? Dentro de cada um de nós, né? Ficar em silêncio, esvaziar sua mente, sem orgulho, sem pretensão, sem vaidade, buscar Deus. Ele é a centelha divina, então ele está dentro de nós, porque nós somos a centelha divina. Lembrando, né, Solange, muito legal o que você falou. Jesus disse, batei e a porta se vos abrirá. A Solange deu uma dica aqui que a gente incentiva, que é a meditação. Reserve alguns minutos à noite na sua casa, depois da tribulação do dia, ou no horário do dia que você esteja tranquilo. Converse, faça uma pergunta para Deus e mantenha-se em silêncio. Essa resposta, ela surge, e isso é um ensinamento de Paramahansa Yogananda. Ele diz que você deve questionar a Deus e ficar em silêncio. Em seguida, a resposta vem através do pensamento. Muito bem colocado, Solange. Marcelo, suas colocações finais? Poxa, depois de toda essa lição, depois de toda essa união, o que me vem em mente é a simplicidade de cada irmão aqui na mesa, com vivências diferentes, com opiniões diferentes, falando do mesmo assunto. Olha como Deus é tão grande, está em cada um de nós, que nós não chegamos a uma conclusão, como a Rosana falou, que nós não tenhamos orgulho, mas sim vontade sincera de rever nossos conceitos, não pelo lado religioso ou quem falou, mas sim o que eu sinto em ouvir algo diferente daquilo que eu estou acostumado. Mude e tente fazer algo diferente na sua vida. É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui chegando ao final do nosso programa dessa noite. Nós queremos agradecer aos médiuns que estão presentes comigo hoje aqui, a Solange, a Rosana, o Antônio Andrade, o Antônio Rei, o Marcelo. São pessoas normais, gente. São médiuns trabalhadores aqui do Céu Esperança, que nós chamamos de Lar Esperança, né? Que é a fundação da casa, veio como Lar Esperança. E são pessoas que se prepararam durante a semana, pessoas que fizeram suas pesquisas, são pais e mães de família que estão aqui conosco e deram o seu melhor nessa noite. A Rádio Cruzeiro de Luz, ela não se preocupa de ter um profissional, alguém gabaritado aqui falando, porque muitas vezes essas pessoas falam até muito bem, têm o seu conhecimento, mas não preenchem a nossa necessidade. Nós pegamos seres humanos para apresentar esse programa, e cada um fez o seu melhor essa noite, e eu espero que você, aonde esteja nos ouvindo, tenha recebido esse melhor e tentado, pelo menos, refletir e se aproximar um pouco mais de Deus. O assunto é vasto, é longo e não se encerra nessa encarnação. Então, comece a pesquisar, comece a desenvolver um estudo, procure entender um pouquinho mais dessa centelha divina que está dentro de você e que não se vende por apostas, que não se vende por ebós, que não se vende por promessas vazias de algo que nós temos que conquistar em nossas vidas. Sinta a Deus, através da sua reflexão, te orientando sempre o caminho que você deve seguir
e siga esse caminho com fé. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação no nosso programa dessa noite. As perguntas serão lidas no nosso programa e respondidas aos nossos ouvintes. Obrigado à equipe da Rádio Cruzeiro de Luz pelo excelente trabalho que vem realizando, e que Deus abençoe a todos nós, mas que principalmente se faça presente em nossa mente, em nossas palavras e nas nossas atitudes. Solange, muito obrigado. Rosana, meu muito obrigado. Antônio Andrade, muito obrigado. Antônio Rei e Marcelo, obrigado pela presença de vocês, e obrigado a você que dedicou esses 60 minutos para aprender com a gente um pouquinho mais. Semana que vem nós estamos de volta aqui com a nova equipe de médiuns, já preparando material legal para falar sobre fluido universal e fluido cósmico. Não perca esse programa da semana que vem, na sexta-feira, às 20 horas, aqui na Rádio Cruzeiro de Luz, com o nosso Evangelho Redivivo. Uma excelente noite para todos vocês, fiquem com Deus e um beijo no seu coração. Tchau, tchau, gente. Você ouviu Programa Evangelho Redivivo.